não tem essa oportunidade. A gente se conhece, não é? Quando está tudo bem, como é que a gente vive? A gente não para perceber, a gente não para se perceber, a gente não para fazer desse problema alguma coisa que às vezes eu posso até ajudar alguém. Eu quero viver sem nada, sem problema nenhum, né? A doutrina espírita fala muito da reforma íntima, né? Que nada mais é do que isso, através do que eu vou vivendo, através do que vai acontecendo na minha nova encarnação, que às vezes eu mesmo, às vezes não, a maioria das vezes a gente mesmo fez um planejamento, ou fez um projetinho do que eu queria passar, porque eu sei do que eu preciso melhorar, eu sei do que eu preciso superar, né? Então, conforme tudo isso vai acontecendo, eu vou tendo a oportunidade de fazer essa reforma. É aí que nós chegamos a uma reforma íntima, a uma reforma do que é meu. Outra coisa que a gente faz, não é? Às vezes eu tenho mais facilidade de olhar para o que está acontecendo lá com o outro do que comigo. E o certo é aqui, ó. É aqui que a gente tem que focar. É em si. Entendeu? Parece que sim, só que cadê? Então, voltando naquilo, não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Outra coisa, junto com isso, sempre fazer o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é tão bom quanto de um colega, de um amigo, de alguém da família, mas é o seu melhor. Tenha sempre essa certeza. Eu estou tentando fazer o meu melhor, estou dando tudo de mim. Quando eu emprego essas duas coisas na minha vida, eu estou ajudando a mim e ajudando o outro também, né? A figura de Deus pra gente, a figura do Pai, é alguma coisa ainda muito... Eu acho que todos nós ainda não conseguimos apreender a nossa ligação com Ele. A profunda ligação que a gente tem com Ele, com uma força. A gente nem sabe direito o que é, mas é uma força. E é uma força que está presente na minha vida, né? Quanta coisa acontece, como a gente falou agora, das vicissitudes, dos problemas. A maioria desses problemas eu não queria para mim, num primeiro momento. Mas vem por quê? Geralmente não é ele que está lá olhando e falando, eu vou mandar tal coisa para tal pessoa. Não, ele criou leis, né? E nós estamos sob o julgo dessas leis. Através disso, tudo vai sendo melhorado, cada coisa vai voltando para o seu lugar, a gente vai refazendo o que deixou de fazer direito. Mas essa ligação, ou como eu diria, você ter essa consciência no teu dia a dia de que você faz parte dessa força, que você é um pedacinho dele. Que eles hoje se fala muito, nós somos centelha de Deus, Ele está dentro de nós. A gente fala, né? Mas você ter a confiança, né? Você ter a certeza ou sentir, né, a presença de que isso faz parte da sua vida, ainda é muito difícil pra gente. Eu acho que quando fala dele, eu acho que o que falta pra gente é confiança. Quando a gente realmente confiar, né, que existe essa força e que tudo de bom, mesmo que seja um problema, que muitas vezes os problemas são coisas boas pra gente, que tudo de bom vai acontecer pro meu melhor, pro meu crescimento, pro meu aperfeiçoamento.
O dia que a gente conseguir começar a viver assim, as coisas melhoram muito, muito, muito. A nossa relação com Deus, eu acho que ainda passa... Eu acho que a gente tem que pegar todo dia, parar e pensar. O que é Deus para mim? O que significa isso? Como é que eu sinto isso na minha vida? Sabe? Para você ir absorvendo e deixando... Porque é uma coisa tão abstrata, né? Como se a gente precisasse dar uma forma para isso. A relação com Deus, para a gente ser essa pessoa de bem, são 3 relações importantes. A primeira é com Deus. Essa relação rege as outras. Então foi isso que eu fui falando, essa relação comigo, com Deus. Como é que está? Como é que eu posso ir melhorando isso? Tomando mais consciência. A segunda relação importante é consigo mesmo. Enquanto eu não tiver mais consciência de mim, das minhas coisas, das minhas necessidades, né, dos meus problemas, dos meus defeitos, das minhas qualidades, eu vivo meio que solto. É como se a gente não tivesse aterrado. Entende? As coisas vêm, me levam para cá, me levam para lá, né? Eu aceito, não aceito, vem uma coisa difícil, eu entro em desespero. A gente fala tanto do autoconhecimento hoje, né? E é isso, é a relação consigo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entro em contato comigo. E é interessante que quanto mais você entra em contato com você, mais você entra em contato com o Criador. Porque isso te leva a Ele. Não tem jeito, vai te levar a Ele. A gente fala de... O que eu posso... Eu grafei algumas coisas de assim, no nosso dia a dia, né? Estar comigo, ter esses momentos de introspecção e estar comigo. Mas ali, ó, eu vou trabalhar, eu estou estudando, eu estou em casa, eu posso fazer algumas coisas que podem ajudar, podem enriquecer essa relação comigo. Faça coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada que, assim, o que eu escrevi? Nem eu entendo. O trabalho, né? Inclusive no Livro dos Espíritos tem lá a lei do trabalho. Eu acho que quando a gente não se põe a provas, não se põe a desenvolver coisas, a aprender coisas, a gente enferruja, né? E tudo que é enferrujado, tudo que para enferruja. Você pega eu li uma pessoa que usa uma enxada. A enxada que vai ficar estragada mais rápido é a que está parada. Aqui ela vai enferrujar, o cabo vai apodrecendo. Aquela que está em uso, né? A pessoa está ali passando a mão naquele cabo, aquele cabo vai ficando até lustroso, né? A lâmina, ela não tem como enferrujar, ela está o tempo todo, né, sendo afiada, não é? Então o trabalho, quando a gente está principalmente com problemas, você se envolver com o teu trabalho, que seja, ou se envolver com algum trabalho, isso ajuda muito. A gente tira o foco daquilo que a gente tem. Quando a gente tem um problema, a gente só tem aquilo na cabeça, né? Um disco riscado, né? Ele vem, ele volta, ele vai. Quando eu foco em alguma coisa diferente, eu tiro um pouco a minha energia daquilo para outra coisa, né? Respeitar as minhas limitações. Eu tenho que ter clareza do que é difícil para mim.
Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque enquanto eu ficar fazendo vista grossa daquilo que eu preciso realmente melhorar ou fazer, ou aprender melhor, eu vou ficar patinando, eu não vou sair do lugar. E eu respeitar as limitações me faz enxergar como eu posso melhorar, porque enquanto eu não olhar para elas, elas vão ficar lá do mesmo jeito, ou às vezes até crescendo mais. Você fazer caridade, quando a gente faz um bem para alguém, uma coisinha boba que seja, a gente não se sente bem. Então, quando a gente faz uma caridade, eu estou cuidando mais de mim do que do outro, né? Na verdade, eu estou trazendo para mim toda uma energia muito boa. E aquelas coisas que a gente fala, né? Hoje em dia se fala muito também, fazer exercício, uma boa alimentação, boa leitura, né? Escolher, selecionar o que a gente vê, né? Nas redes sociais, tudo isso eu estou cuidando de mim. Essa é a relação com Deus, comigo, e eu acho que agora vem a relação mais difícil, que é a relação com o outro, né? Eu li em algum lugar e eu achei, né? Não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, por mais que uma pessoa, né, as nossas relações, por mais que exista amor, por mais que eu sempre vou me sentir, em algum momento eu vou me sentir ferida. Por quê? Às vezes simplesmente porque ele não fez do jeito que eu queria que fizesse, né? Não fez na hora que eu queria. Então, uma das bases da relação com o outro é perdão. Porque eu vou estar sempre sendo ferida. Então eu tenho que desenvolver o perdão. Senão eu vou sofrer a vida inteira e vou carregar uma carga, né? Até a gente chegar ao ponto, e eu acredito muito nisso, mas a gente está muito longe disso, chegar àquele ponto em que você não se fere mais. Então você não precisa mais desenvolver o perdão com o outro. Porque eu não fico mais ferido, eu não fico mais indignado com o outro. É quando a gente lembra de Jesus na cruz, quando ele fala, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele estava magoado. Jesus em nenhum momento ficou magoado em tudo aquilo que ele passou. Por quê? Porque ele não se feria mais, ele não se magoava mais né? Principalmente a gente que ele conhecia o quanto a gente era pequeno, né? Quanto a gente é pequeno. Quando nós estamos encarnados, todos nós estamos encarnados, a partir do momento que a gente está encarnado, a gente não é perfeito, a gente tem imperfeições. Porque se eu não tivesse imperfeições, eu não precisava encarnar, eu estaria no mundo lá para frente, muito feliz. A partir do momento que eu estou aqui encarnado, e todos estamos aqui encarnados, nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho. Então aí entra a indulgência, né? Ser indulgente com o outro é compreender a limitação do outro, compreender a imperfeição do outro, não se focar só na imperfeição do outro, porque às vezes é só na imperfeição, né? A gente tem muita facilidade para apontar o erro do outro, e às vezes é até difícil de apontar e elogiar alguma coisa em alguém. A gente tem muito mais facilidade para apontar o erro. E a terceira base é benevolência, que aí é, né, o que a gente até fala do bem. Você procurar ser bondoso com todos, indistintamente. Se é aquele que eu gosto, se é aquele que me fez isso ou me fez aquilo, se é aquele que não concorda com o que eu falo, se é aquele que eu acho que está me fazendo mal. Eu procurar ser bondoso com todos, indistintamente.
Eu sei que isso ainda não é fácil para a gente, mas essas são as bases da nossa relação com o outro. Então é a relação com Deus, a relação comigo e a relação com o outro. A gente juntando tudo isso, a gente chega, né, a viver o bem. Se a gente conseguir e tentando viver a vida dessa forma, a gente vai começar a viver no bem, vivendo o bem, tentando fazer o bem, né? Não viver bem. Viver bem é fácil, viver bem é material. Viver no bem implica muito mais coisas, não é? Quando a gente fala de viver com o outro, as relações com o outro, aí a gente entra na família, né? Eu sempre falo da família. Os nossos maiores desafios, os nossos maiores, né, às vezes contratempos, estão na família. Não é à toa que a gente está ali junto, não é à toa que encarnamos juntos, nessa relação tão estreita. Né? Você ser pai ou mãe de um filho é uma coisa muito profunda e a gente parece que a coisa é feita desse jeito justamente para isso. Pode ser o inimigo do passado. Eu vou amar, eu vou tentar amar aquele ser, por mais problemas que eu tenha com ele. Eu acho que é aí que está a grande magia da coisa, né? Quando a gente fala, eu li de Santo Agostinho, quando falando da nossa relação com as pessoas não são o que parecem, as pessoas não são o que deveriam ser, as pessoas não são o que gostaríamos que fossem, as pessoas são exatamente como são, e não há nada que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar esta simples verdade, você nunca será feliz. Não é que a gente não possa, às vezes, diante de alguém que está passando por alguma coisa, que a gente não possa tentar falar, tentar conselho, não sei se conselho é a melhor palavra, mas assim, você estar ali disposto pelo menos a ouvir, né? Às vezes uma coisa que você fala, o que ajuda o outro, né? Então às vezes você está contribuindo para que esse outro, né, consiga enxergar outras coisas e mudar, mas mudar o outro profundamente, ser que ele seja aquilo que eu quero que seja, em casamento isso é terrível, não é? Porque às vezes a gente no namoro a coisa está muito perfeitinha porque ninguém se mostra tanto, né? Depois que está vivendo, né, no mesmo ambiente, 24 horas por dia, ninguém consegue o tempo todo fazer teatro. Aí começam a aparecer as diferenças. E aí eu fico tentando, eu só vou ser feliz se ele mudar isso, se ele mudar aquilo, se ele não fizer isso. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Deu a hora, né? Era mais ou menos isso. Então, relembrando, a gente vive bem ou a gente vive no bem? A gente pode ter as duas coisas, a gente pode viver bem. Não é proibido viver bem. Mas viver no bem, né? Eu acho que é a grande meta da gente estar aqui encarnado de novo, né? As pessoas que conseguirem quando a gente fala disso, eu lembro do mundo de regeneração que o Espiritismo está falando tanto, não é? Nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, com certeza, vai ser diferente do que é aqui, hoje, o que a gente vive. E eu lendo sobre isso, para encerrar, diz assim: os regenerados, quer dizer, aqueles que estarão no mundo de regeneração, são os reabilitados, à luz das verdades eternas.
adotaram Jesus como o sábio dos sábios e por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconhecem que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Fiquem em paz. A gente ouve, né? Esse tema, o homem do bem, homem de bem, né, Manu? E às vezes eu fico pensando, por que Jesus colocou, por que Kardec colocou esse homem de bem, né? É para nós seguirmos, não tem jeito. É para nós nos espelharmos. O que é ser um homem de bem, né? É aquele que é tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Uau! Vamos conseguir? Vamos, com certeza. Para isso vamos ter que ouvir palestra. Agora eu vou ouvir de segunda, terça e quarta. Acho que eu estou pior que todo mundo aqui dentro, viu? Mas beleza, eu acho que dizem que quando os dirigentes são os que mais tiveram problema no passado, e eu não tenho dúvida disso. Bom, gente, então é muito bom a gente pensar, né, meditar numa palestra. É muito bom nós, né, esse momento eu acho isso importantíssimo dentro de uma casa assim, porque a gente reage, a gente a gente muda totalmente a forma da gente pensar das coisas, aos pouquinhos, e nós vamos chegar lá. Então vamos agradecer por mais esta oportunidade, desta palestra, que todos aqueles que puderam, né, absorver um pouquinho dos ensinamentos que Jesus nos passou nesta palestra, é de muita valia para o nosso crescimento espiritual, onde com certeza, quando despertarmos definitivamente para o nosso objetivo, nós iremos ver o quanto foi importante cada segundo, cada momento encarnado aqui na Terra. E eu os convido nesse instante a dividir um pouquinho daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que já recebemos, daquilo que aprendemos, e vamos dividir com aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião esta noite. Muitos deles são os nossos próprios familiares, que não puderam estar presente, um amigo, ou aquele que não teve realmente como meios de chegar até aqui. Então vamos dividir um pouquinho dessa energia gostosa que aqui recebemos com os nossos parentes, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu sobrinho, com a minha esposa, com o meu marido. Direcionar a eles uma luz azul bem suave, uma luz que tranquiliza, uma luz energética, acalentadora. Vamos vibrar também, vamos colocar no nosso pensamento o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da frente e de trás, solicitando, pedindo ao Pai que amenize as nossas relações, que nos dê, né, o carinho de às vezes ouvir alguém, de ter que se doar um pouquinho ali com alguém dessas criaturas, vibrar pela nossa rua, pelo bem-estar dela, pelo bairro, pela nossa cidade, São Bernardo do Campo, por nossa São Paulo, vibrar pelo Brasil e, quiçá, pelo planeta Terra, pela harmonia, enviarmos um pouquinho das nossas energias para aqueles que sofreram recentemente
com aquele desastre na Síria, no Líbano, né? E teve também na Turquia. Enviarmos ali nossos pensamentos de conforto para aqueles que ficaram e um acalento para aqueles que desencarnaram, que eles possam ter o recolhimento, possam ter o acolhimento necessário das equipes espirituais. Vamos vibrar, inclusive, pelos que estão nos hospitais, às vezes numa sala de cirurgia ou de recuperação, que a nossa vibração, a nossa corrente possa chegar até essas criaturas em forma de cura, de paz, de tranquilidade. Vibrarmos pelos pequeninos, muitos deles que não sabem o que é uma família, não sabem o que é um pai, uma mãe, mas que estão ali dependendo de um pouco do amor daqueles que os cuidam. Que possamos vibrar por esses pequeninos, né? Para que eles possam crescer baseados no bem, no amor, na religião. Vibrarmos pelos que estão aí, né, nos aconchegos acolhedores, né, dos idosos, que muitos já estão sem noção de onde estão, para onde vão, o que estão fazendo, mas que eles possam em algum momento meditar um pouco sobre o que fez e o que poderá, né, como poderá estar sendo recebido pela espiritualidade, que esses corações possam ser amenizados. Que também não possamos esquecer daqueles que estão encarcerados nos presídios, que esta luz que estamos emanando possa acalmar os corações dessas criaturas, se arrependerem daquilo que fizeram, porque sempre nosso Pai dará oportunidade a todos de renovar, de crescer novamente. E o perdão, né, muitas vezes é importante nesse instante. E vamos, acima de tudo, vibrar por nós mesmos, orar pela nossa paz, pela nossa tranquilidade, pelo nosso sossego. Eu sei que muitos de nós ainda aqui buscamos um bom emprego, que possamos, né, pedir aos nossos irmãos de luz, irmão José, que acolha esse pensamento, né, de que eu preciso de um trabalho, eu preciso enfrentar, eu preciso encarar aí as minhas necessidades fisiológicas, que eu seja inspirado para ir buscar um lugar para trabalhar e ganhar o meu sustento. Que eu possa ter um esclarecimento magnífico na minha escola, onde eu estudo, onde eu trabalho, que haja harmonia naquele ambiente do qual eu ganho o meu pão de cada dia, para que eu possa continuar a minha jornada de luz neste período do qual estou encarnado. E assim, nós, de joelhos ao Pai, agradecidos por tudo que fizemos, por tudo aquilo que hoje estamos aqui recebendo e doando, para que nós também possamos crescer, evoluir e alcançar, cada um de nós, os nossos objetivos. E com a prece que Jesus nos ensinou, encerramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E para finalizar, lembrei de uma coisa muito gostosa que eu sempre comento. Ao chegar em casa, me deparar com alguém que está lá me esperando, um filho, meu marido, minha filha, dá um abraço, né? Chega e dá um abraço bem gostoso, divide a energia que nós recebemos hoje, né? Eu acho que isso vai fazer muito bem
para que eles possam também sentir o quanto foi gostoso esse momento. Então nós nos despedimos, agradecidos, com a certeza de que cada um de vocês retornarão para as vossas casas melhores do que aqui chegaram. E que o complemento do tratamento agora, na parte dos passes, se realize de uma forma muito plena, harmoniosa, e que todos possam receber aquilo que vieram buscar. Em nome do nosso Pai Maior, nós nos despedimos, desejando a todos uma boa noite. Como que encerra aqui?